O chão do estábulo cedeu sob meus pés e eu despenquei 3 metros numa escuridão gelada. Quando minha lanterna iluminou o lugar onde caí, meu coração quase parou. Não era um buraco qualquer, era uma caverna construída pelo homem, com paredes de pedra esculpida cobertas de símbolos estranhos que brilhavam sozinhos na escuridão. No centro, havia um altar de pedra com algo coberto por um pano escuro. E foi aí que ouvi, vindo do fundo daquele corredor de pedra, um som grave, profundo, como algo respirando. Meu nome é Tertuliano, mas me chamam de Tertúlio. Trabalho há 20 anos tocando boiada pelo sertão e acabei de gastar meus últimos $150 num rancho abandonado que ninguém queria. Todo mundo dizia que o antigo dono, Tibúrcio, tinha enlouquecido e sumido há 15 anos. Agora eu sei por quê, e o que eu encontrei embaixo deste estábulo pode mudar tudo se eu conseguir sair vivo daqui. Antes de continuar essa história nos comentários aqui embaixo, me digam de qual país e cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Deixe o like agora e se inscreva no canal. Bom, como eu estava dizendo, meu nome é Tertuliano Gomes da Silva, mas podem me chamar só de Tertúlio. Sou boiadeiro há 20 anos, trabalhei para os fazendeiros mais ricos dessa região, cruzei esse sertão de ponta a ponta mais vezes do que consigo contar. Mas a vida de boiadeiro é dura, e quando o corpo começa a fraquejar, os fazendeiros te trocam por sangue novo sem pensar 2 vezes. Foi assim que me vi desempregado, com 53 anos nas costas, uma família para sustentar e os últimos $150 no bolso. Quando soube do leilão de terras abandonadas, achei que era minha última chance. Comprei um rancho que ninguém queria, um lugar com fama ruim, onde o antigo dono tinha enlouquecido e sumido há 15 anos. Eu achava que ia encontrar só madeira velha, mato e trabalho pela frente. Nunca imaginei que debaixo daquele estábulo existia uma caverna construída pelo homem com símbolos que brilham no escuro, um altar de pedra e algo que respira nas profundezas. E agora, preso aqui embaixo, com a lanterna fraquejando e aquele som se aproximando, eu preciso descobrir o que Tibúrcio estava escondendo. Porque se ele enlouqueceu por causa disso, talvez eu seja o próximo. Preparem-se, porque essa história está apenas começando. 3 dias antes de cair naquela caverna maldita, eu estava na beira da estrada com Zefinha, olhando para o rancho que tinha acabado de comprar. Minha mulher me olhou com aquela cara que eu conhecia. Bem, aquela mistura de decepção e resignação que ela carregava nos últimos meses. Tertúlio, você gastou nosso último dinheiro nisso, ela disse, a voz baixa, mas carregada de tristeza. Como a gente vai comer? Como vamos dar comida para as crianças? Eu não tinha resposta. Só tinha uma fé cega e boba de que Deus não ia nos abandonar depois de 20 anos de trabalho honesto. O rancho era uma ruína. A cerca caída, o curral destruído, a casa principal sem telhado. Só o estábulo estava de pé, torto, mas de pé. E foi por isso que eu apostei tudo ali. Durante 20 anos, toquei gado pelo sertão. Acordava antes do sol, dormia no chão duro, comia poeira, levava chicotada de sol nas costas. Trabalhei para os Ferreira, para os Costa, para o velho Sebastião que tinha fazenda do tamanho de 3 municípios. Ganhava pouco, mas ganhava. Era o suficiente para sustentar minha família. Zefinha costurava para fora. Fazia vestidos de noiva, roupas de festa, consertava o que aparecesse. Os meninos ajudavam como podiam. Damião, o mais velho com 18 anos, pegava serviço de peão onde conseguia. Inácio, com 15, ajudava um vizinho que tinha uma carroça de entregas. Terezinha, minha caçula de 12 anos, era a única que ainda podia ser criança, embora já soubesse fazer pão e cuidar da casa quando a mãe estava trabalhando. A vida era apertada, mas era digna. Até que meu corpo começou a gritar que não aguentava mais. Os joelhos doíam ao montar, as costas travavam ao descer da sela. E os fazendeiros perceberam. Homem velho não serve para tocar boiada. Tem que ser rápido, forte, descartável.
Fiquei 6 meses sem trabalho fixo. Fazia um bico aqui, outro ali. Mas não dava. O dinheiro que a gente tinha guardado foi sumindo como água em terra seca. Foi quando ouvi falar do leilão de terras abandonadas da União. Propriedades que ninguém queria. Terras secas, casas destruídas, lugares amaldiçoados. O rancho que arrematei por $150 tinha fama ruim. Muito ruim. O antigo dono, um vaqueiro, chamado Tibúrcio, tinha enlouquecido e sumido no sertão havia 15 anos. Diziam que ele falava sozinho de noite, que escondia coisas, que tinha feito pacto com o capeta. Dona Mariquinha, a benzedeira da vila, me agarrou pelo braço quando soube que eu tinha arrematado o rancho. Tertúlio, aquele lugar é carregado. O Tibúrcio não sumiu, não. Ele foi levado. Tinha coisa ruim ali. Eu dei de ombros. Não acreditava em assombração. Acreditava em trabalho duro e em Deus. Mas agora, parado ali olhando para aquela ruína, comecei a me perguntar se não tinha feito a maior burrice da minha vida. Zefinha entrou no carro, os ombros caídos. Vamos embora, Tertúlio. Não tem nada aqui para nós. Tem o estábulo, eu disse teimoso. Vou limpar, consertar. A gente pode morar ali enquanto reconstrói o resto. Ela não respondeu. Só fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro. Eu sabia o que ela estava pensando. Que eu tinha condenado a família. Que em vez de usar aqueles $150 para comprar comida, remédios, pagar contas, eu tinha jogado tudo num pedaço de terra amaldiçoada. Mas eu tinha um plano. Ia consertar o estábulo, criar algumas cabras, plantar o que desse. Não ia ser fácil, mas pelo menos seria nosso. Pela primeira vez na vida, eu teria algo que ninguém podia tirar de mim. No dia seguinte, voltei sozinho. Trouxe ferramentas, pregos, pedaços de madeira que consegui de graça num depósito de construção. O estábulo era grande, maior do que eu esperava para um rancho tão pequeno. As vigas eram de aroeira, madeira nobre que durava séculos. Alguém tinha investido dinheiro ali, o que era estranho para um lugar tão abandonado. Comecei a limpeza. Tirei teias de aranha do tamanho de lençóis, espantei escorpiões, matei 3 cobras coral que estavam enroladas num canto. O chão era de madeira grossa, tábuas largas que cobriam tudo. Não tinha nenhum centímetro de terra batida aparente. Varri durante horas. A poeira era tanta que tive que amarrar um pano no rosto para conseguir respirar. Quando terminei, o sol já estava se pondo. Eu estava exausto, suado, coberto de sujeira, mas o estábulo estava limpo e era bonito. As paredes de pedra na base, as vigas de aroeira, a estrutura sólida. Dava para transformar aquilo num lugar habitável. Foi no segundo dia que notei a tábua solta. Estava no canto dos fundos, onde deviam guardar a ração. Tentei pregar de volta, mas a madeira estava podre embaixo. Puxei com força e a tábua cedeu, revelando um vão escuro. Meu coração acelerou. Seria um depósito? Um esconderijo? Peguei minha lanterna, me abaixei e iluminei o buraco. O que vi me deixou sem ar. Não era um simples buraco. Havia uma escada tosca descendo para a escuridão. Uma escada feita de tábuas velhas, descendo para algum lugar embaixo do estábulo. O ar que subia de lá era frio, úmido e trazia um cheiro estranho. Não era podre, era antigo, como se algo tivesse ficado fechado tempo demais. Por que alguém construiria uma passagem secreta debaixo de um estábulo, no meio do nada? Desci devagar, testando cada degrau. A madeira rangia, mas aguentava. Contei 12 degraus até chegar ao fundo, e foi então que tudo desmoronou. O último degrau não era sólido, era uma armadilha. Algo que Tibúrcio, ou quem quer que tenha construído aquilo, tinha deixado para proteger o que estava embaixo. Senti o chão sumir sob meus pés e despensei na escuridão. Caí uns 3 metros, batendo nas paredes, sentindo o ar escapar dos pulmões. Quando parei de rolar, estava deitado de costas, olhando para cima para a luz lá longe, pequena como uma estrela.
A lanterna tinha caído perto de mim, ainda acesa. Peguei com mãos trêmulas e iluminei ao redor. E o que vi fez meu sangue gelar. Eu não tinha caído num buraco qualquer. Tinha caído numa caverna, mas não era natural. Era feita pelo homem. As paredes eram de pedra esculpida, encaixadas com perfeição, sem argamassa. Só pedra sobre pedra, formando desenhos geométricos precisos. No teto, símbolos estavam gravados. Círculos, espirais, figuras que pareciam animais, mas distorcidos, diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto. E havia desenhos nas paredes, figuras humanas pequenas segurando lanças, enfrentando algo grande, algo com muitas pernas e olhos. "Que diabos é isso?" murmurei. Minha voz ecoou pelas paredes e voltou distorcida, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. A caverna se estendia para frente, formando um corredor estreito que sumia na escuridão. Dei um passo à frente e a luz da lanterna refletiu em algo na parede. Mais símbolos, mais desenhos e algo que me fez o coração disparar. Uma figura central, maior que todas as outras, com chifres ou algo parecido na cabeça, cercada de círculos e segurando o que parecia ser um sol ou uma pedra brilhante. Avancei pelo corredor, a lanterna tremendo na minha mão. O corredor era estreito. Eu tinha que me curvar para não bater a cabeça. As paredes continuavam cobertas de símbolos. Alguns pareciam queimados na pedra, como se tivessem sido feitos com fogo. Caminhei por uns 20 metros até que o corredor se abriu numa câmara maior. A lanterna não era forte o suficiente para iluminar tudo, mas o que eu conseguia ver me deixou sem ar. A câmara era circular, com uns 10 metros de diâmetro. O teto era abobadado, todo coberto de símbolos que brilhavam levemente, como se tivessem luz própria. No centro havia uma estrutura de pedra, uma mesa ou altar, e em cima dela algo estava coberto com um pano escuro. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso latejando nas têmporas. Dei mais alguns passos e foi quando a lanterna piscou e apagou. A escuridão me engoliu. Uma escuridão tão densa que eu não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. E nessa escuridão total, ouvi. Não era água, não era vento, era algo respirando. Comecei a bater na lanterna desesperadamente, as mãos suando frio. O som da respiração ficava mais alto, mais próximo. Vinha do fundo da câmara, de algum lugar além do altar. A lanterna piscou, acendeu, por um segundo e apagou de novo. Naquele segundo de luz, vi algo se mover perto do altar. Algo grande. Meu instinto gritou para correr. Saí tropeçando no escuro, as mãos tateando as paredes até encontrar a entrada do corredor. Corri às cegas, batendo nos ombros, nos joelhos, mas não parei. Só parei quando vi a luz fraca vindo de cima, da abertura por onde tinha caído. Escalei a parede de terra, as mãos arranhando, as unhas quebrando. Subi pela escada de tábuas podres, sem nem testar os degraus. Só queria sair dali. Quando finalmente cheguei à superfície, deitei no chão do estábulo, ofegante, o coração quase saindo pela boca. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las. O que era aquilo lá embaixo? Quem tinha construído aquela caverna? E o que estava respirando no escuro? Fiquei ali deitado por não sei quanto tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Quando consegui me levantar, o sol já estava se pondo. Olhei para o buraco no chão, para a escuridão lá embaixo. Tinha duas opções: fechar aquilo, fingir que nunca tinha visto, esquecer, ou voltar lá embaixo com uma lanterna melhor e descobrir o que estava escondido. Mas antes de decidir qualquer coisa, precisava contar para alguém. Não podia carregar aquilo sozinho. Peguei o celular e liguei para Zefinha. "Tertúlio, que horas você vai voltar? A janta está esfriando. Mulher, eu encontrei algo. Algo que você não vai acreditar." "Encontrou o quê? Dinheiro? Ouro?" "Não sei ainda. Mas tem uma caverna embaixo do estábulo. Uma caverna com símbolos, com desenhos. E tem algo lá dentro. Algo vivo." Silêncio do outro lado da linha.
Depois, a voz de Zefinha, baixa e assustada. Tertúlio, você está me dizendo que Dona Mariquinha tinha razão, que aquele lugar é carregado? Não sei o que é, Zefinha, mas não é assombração, é real, muito real. Então você vem para casa agora e a gente decide o que fazer juntos. Você não volta lá sozinho, me ouviu? Prometi que voltaria para casa, mas antes de sair fiz uma coisa. Coloquei as tábuas de volta no lugar, cobrindo a entrada do buraco. Não queria que ninguém caísse lá por acidente. E, principalmente, não queria que o que estava lá embaixo saísse. Enquanto dirigia de volta para casa, minha mente fervilhava com perguntas. Tibúrcio sabia da caverna? Era por isso que ele tinha enlouquecido? E se ele não tinha sumido no sertão? E se ele tinha descido naquela caverna e nunca mais voltou? Quando cheguei em casa, a família estava reunida na mesa. Zefinha já tinha contado para os meninos. Todos me olhavam com uma mistura de medo e curiosidade. Pai, o que você viu lá embaixo? Perguntou Damião, os olhos arregalados. Vi uma caverna construída pelo homem, pedras esculpidas, símbolos nas paredes, um altar no centro, e ouvi algo respirando no escuro. Respirando? Inácio ficou pálido. Que tipo de coisa respira debaixo da terra? Não sei, filho, mas vou descobrir. Terezinha, que até então estava calada, falou baixinho. Pai, e se for perigoso? E se o que aconteceu com o tio Tibúrcio acontecer com você? Peguei a mão dela e apertei com carinho. Não vai acontecer, minha filha, porque dessa vez eu não vou estar sozinho. Naquela noite, sentado na cama ao lado de Zefinha, tomei uma decisão. Ia voltar àquela caverna, mas ia fazer direito, ia comprar lanternas fortes, levar cordas, avisar alguém de confiança e ia descobrir o que Tibúrcio estava protegendo. Porque agora eu sabia. Tibúrcio não tinha enlouquecido. Ele tinha encontrado algo. Algo tão importante, tão perigoso, que ele passou os últimos anos da vida tentando manter escondido, e eu tinha acabado de abrir a porta para esse segredo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito. Cada barulho da casa me fazia pular da cama, achando que algo estava saindo daquela caverna. Zefinha percebeu o meu estado e não disse nada, só colocou a mão no meu ombro antes de eu sair. Voltei ao rancho sozinho. Tinha dito para a família ficar em casa até eu entender melhor o que estava acontecendo. Levei 3 lanternas novas, cordas, uma câmera velha que peguei emprestada do vizinho e coragem que eu não sabia se tinha. Antes de descer novamente, caminhei pelo terreno. Queria ver se havia outros sinais de que alguém tinha estado ali antes. Foi quando notei algo que não tinha visto nos primeiros dias. Perto da cerca dos fundos, havia pedras dispostas em círculo, meio cobertas pelo mato. Não era formação natural. Alguém tinha colocado aquelas pedras ali de propósito. Me aproximei e vi que no centro do círculo havia uma cruz de madeira velha, quase apodrecida. Não tinha nome, não tinha data, só uma cruz simples. Será que Tibúrcio estava enterrado ali? Ou era outra pessoa? Voltei ao estábulo com mais perguntas do que respostas. Acendi todas as 3 lanternas, amarrei a corda na viga mais forte e desci pela escada de tábuas, desta vez com cuidado redobrado. Quando cheguei ao fundo, evitei o lugar onde tinha caído antes. Iluminei bem o chão e vi que realmente havia uma armadilha. Tábuas soltas cobertas com terra, disfarçadas para parecer chão firme. Contornei a armadilha e entrei no corredor de pedra. A luz das 3 lanternas tornava tudo mais visível. Os símbolos nas paredes eram ainda mais impressionantes do que eu lembrava. Não eram apenas desenhos aleatórios, contavam uma história. Na primeira seção havia figuras pequenas, pessoas comuns, trabalhando a terra, plantando, colhendo. Na segunda seção, as figuras começavam a construir algo, uma estrutura grande com paredes altas.
Na terceira sessão, algo acontecia. Havia desenhos de fogo, de pessoas correndo, de algo grande e escuro descendo do céu ou saindo da terra. Eu não conseguia dizer ao certo. E na última sessão, antes da câmara principal, havia a figura que me assustava mais. Um homem grande, maior que todos os outros, com algo na cabeça que parecia uma coroa de chifres ou raios. Ele segurava uma pedra brilhante e, ao redor dele, pessoas se curvavam. Parei na entrada da câmara. A última vez que entrei aqui, tinha ouvido algo respirando. Meu instinto gritava para voltar, mas eu tinha que saber. Tinha que entender o que estava protegido ali. Entrei devagar, as 3 lanternas iluminando o espaço circular. O altar de pedra estava no centro e o pano escuro que cobria algo ainda estava lá, intocado. Me aproximei com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Estendi a mão e toquei o pano. Era áspero, grosso, diferente de qualquer tecido que eu conhecia. Puxei devagar e o pano deslizou, revelando o que estava embaixo. Era uma escultura. Não, era mais que isso. Era uma estátua de pedra negra, lisa como vidro, representando a mesma figura dos desenhos nas paredes. Um homem com coroa de chifres, segurando uma pedra que brilhava levemente mesmo na escuridão. Espera, brilhava? Me aproximei mais. A pedra que a estátua segurava realmente emitia uma luz fraca, esverdeada, pulsante. Não era reflexo das minhas lanternas. Era luz própria. Estendi a mão para tocar e foi quando ouvi de novo o som de respiração, mas desta vez estava mais perto, muito mais perto. Me virei bruscamente, iluminando ao redor. Não havia nada. Só as paredes de pedra, o teto com os símbolos brilhantes e o corredor por onde tinha entrado. Mas o som continuava, grave, ritmado, vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Foi quando percebi. O som não vinha de fora, vinha de baixo, de algum lugar embaixo do altar. Me ajoelhei e iluminei a base do altar. Havia uma fresta pequena, quase imperceptível, e de lá saía um ar frio, gelado, que fazia as chamas das lanternas tremerem. Precisava de mais tempo, precisava de ferramentas. Mas antes de sair, fiz uma coisa que depois me arrependi. Toquei a pedra brilhante. No momento em que meus dedos encostaram nela, senti uma descarga elétrica subir pelo meu braço. Não era dor, era energia pura. Minha visão escureceu por um segundo e quando voltou, eu não estava mais na caverna. Estava em um campo, aberto, sob um céu estrelado que eu nunca tinha visto. Havia pessoas ao meu redor, vestidas com roupas estranhas, falando uma língua que eu não entendia, mas de alguma forma compreendia. Eles construíam algo gigantesco, uma estrutura de pedra que subia para o céu. E então vi ele, o homem da coroa de chifres, mas não era uma estátua, era real, alto, imponente, com olhos que brilhavam com a mesma luz esverdeada da pedra. Ele ergueu as mãos e a terra tremeu. As pedras se moveram sozinhas, flutuando, até se encaixarem na construção. As pessoas se curvavam diante dele, e eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Medo puro, absoluto, primordial. A visão desapareceu tão rápido quanto veio. Eu estava de volta na caverna, caído no chão, as lanternas espalhadas ao meu redor. Minha cabeça latejava e meu corpo inteiro tremia. Levantei com dificuldade e peguei as lanternas. Precisava sair dali, precisava pensar, entender o que tinha acabado de ver. Subi pela corda mais rápido do que achei possível e só parei de correr quando cheguei ao carro. Sentei no banco do motorista, ofegante, suando frio. O que diabos tinha sido aquilo? Uma alucinação? Um sonho? Ou tinha realmente visto algo do passado, algo que aquela pedra guardava? Liguei o carro e voltei para casa. Zefinha me esperava na porta, o rosto preocupado. Ela viu meu estado e não perguntou nada, só me abraçou forte. Naquela noite, não falei sobre a visão. Não sabia como explicar. Mas uma coisa estava clara. Tibúrcio não tinha enlouquecido sozinho. Ele tinha visto o que eu vi,
Tinha tocado aquela pedra, e isso tinha mudado ele para sempre, e agora estava mudando eu. Nos dias seguintes, comecei a ter sonhos estranhos. Via o homem da coroa de chifres toda noite. Ele falava comigo, mas eu não ouvia palavras, só sentia comandos, impulsos. Volte, abra, liberte. Zefinha percebeu que algo estava errado. Tertúlio, você não está bem. Está falando sozinho de noite, andando pela casa no escuro. O que está acontecendo? Contei tudo, a visão, os sonhos, a voz na minha cabeça. Ela ficou pálida. Você precisa parar, fecha aquela caverna, joga a terra em cima, esquece que aquilo existe. Mas eu não podia. Algo me puxava de volta. Era como se a caverna estivesse me chamando, me exigindo que voltasse. Foi Damião quem percebeu a mudança física. Pai, seus olhos estão diferentes, tem um brilho estranho neles. Olhei no espelho e vi. Meus olhos tinham um leve brilho esverdeado, quase imperceptível, mas estava lá. A mesma cor da pedra. Isso me assustou o suficiente para tomar uma decisão. Precisava de ajuda. Não podia enfrentar aquilo sozinho. Lembrei de Padre Geraldo, o vigário da vila. Ele era velho, tinha estudado teologia, história. Talvez soubesse algo sobre aqueles símbolos, sobre o que estava acontecendo comigo. Fui até a igreja no dia seguinte. Padre Geraldo estava rezando quando entrei. Ele se virou e, quando me viu, seu rosto mudou. Ficou tenso, alerta. Tertúlio, o que aconteceu com você? Preciso da sua ajuda, padre. Encontrei algo no rancho que comprei. Algo que não consigo explicar. Levei ele até o rancho. Mostrei a entrada da caverna, mas não desci. Só contei o que tinha visto, os símbolos, a estátua, a pedra brilhante. Padre Geraldo ficou em silêncio por muito tempo. Depois suspirou fundo. Eu esperava que esses rumores fossem apenas lenda. Que rumores? Há histórias antigas sobre esta região. Histórias que a igreja tentou apagar, mas que sempre voltam. Dizem que muito antes dos europeus chegarem, muito antes dos povos indígenas que conhecemos, havia uma civilização aqui. Uma civilização que dominava forças que não deveria. Ele olhou para a abertura no chão do estábulo, com algo que parecia medo. E dizem que eles desapareceram da noite para o dia, toda a civilização, como se tivessem sido apagados da existência e deixaram para trás apenas suas construções e seus deuses. Deuses? Minha voz saiu trêmula. Ou demônios? Depende de quem conta a história. Tertúlio, o que você encontrou não é apenas arqueologia, é algo muito mais perigoso. Olhei para o padre, para a caverna e finalmente entendi. Tibúrcio não tinha enlouquecido. Ele tinha descoberto a verdade, e essa verdade era grande demais, pesada demais, perigosa demais para qualquer homem carregar sozinho. E agora ela era minha. O que eu faço, padre? Ele colocou a mão no meu ombro. Você fecha isso, para sempre, e reza para que o que está lá embaixo continue dormindo. Mas no fundo, eu sabia que já era tarde demais. Eu tinha tocado a pedra, tinha visto a visão, e algo tinha acordado. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei Zefinha na porta com o rosto pálido. Tertúlio, tem alguém aqui? Diz que precisa falar com você sobre o rancho. Entrei e vi um homem sentado na sala, alto, de terno escuro, completamente fora de lugar na nossa casa simples. Ele se levantou quando me viu e sorriu, mas era um sorriso frio, sem vida. Senhor Tertuliano, finalmente, tenho procurado por você. Quem é você? Meu nome não importa. O que importa é que sei o que você encontrou e preciso muito que você me leve até lá. Senti um calafrio subir pela espinha. Como esse homem sabia da caverna? Não sei do que está falando. O homem riu baixinho. Claro que sabe. Os símbolos nas paredes, a estátua, a pedra que brilha. Você tocou nela, não tocou? Vejo pelo brilho nos seus olhos. Minha mão fechou em punho. Saia da minha casa. Vou sair, mas volto. E quando voltar, espero que seja mais cooperativo.
Porque o que está acontecendo com você agora é só o começo. A pedra está te transformando. E se você não aprender a controlar isso, vai acabar igual ao Tibúrcio. O que você sabe sobre Tibúrcio? O homem já estava na porta. Parou e olhou para trás. Sei que ele tentou resistir, tentou esconder o que tinha encontrado. E no final, a caverna o levou. Como vai levar você, se não for cuidadoso? Ele saiu, deixando apenas o cheiro de terra molhada e um silêncio pesado. Zefinha me abraçou, tremendo. Tertúlio, estou com medo, muito medo. Eu também estava, porque sabia que aquele homem voltaria. E quando voltasse, traria outros. E a guerra pelo segredo da caverna estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe uma névoa espessa que cobria o rancho como um sudário. Acordei antes do sol nascer, a cabeça ainda latejando das visões que a pedra tinha me mostrado. Zefinha dormia inquieta ao meu lado, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Precisava tomar uma decisão. Padre Geraldo tinha me aconselhado a fechar a caverna para sempre, mas aquele homem misterioso que apareceu em minha casa sabia demais, tinha informações demais. E se ele voltasse com mais gente? E se tentasse entrar na caverna à força? Levantei devagar, tentando não acordar Zefinha, e fui até a janela. O rancho estava silencioso, mas havia algo no ar. Uma tensão, como se a própria terra estivesse esperando alguma coisa acontecer. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Apenas uma foto. Meu sangue gelou. Era uma imagem da minha família tirada ontem, na porta da nossa casa. Damião, Inácio e Terezinha saindo juntos. E embaixo da foto, uma mensagem simples, mas aterrorizante. Proteja o que é seu ou perca o que você ama. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Eles estavam vigiando minha família. Não era mais apenas sobre mim ou sobre a caverna. Era sobre as pessoas que eu mais amava no mundo. Acordei Zefinha e mostrei a mensagem. Ela ficou pálida, mas sua voz saiu firme. Vamos à polícia, agora. Chegamos à delegacia quando o sol estava nascendo. O delegado Souza era um homem de uns 50 anos, barriga proeminente, que parecia mais interessado no café da manhã do que no nosso problema. Mas quando mostrei a mensagem e contei sobre o homem misterioso e sobre a caverna, algo no olhar dele mudou. Senhor Tertuliano, o senhor está me dizendo que encontrou ruínas antigas embaixo do seu rancho? Não sei se são ruínas. É uma caverna construída pelo homem com símbolos, uma estátua, uma pedra que brilha. O delegado trocou olhares com o escrivão. E esse homem que apareceu na sua casa, ele ameaçou o senhor diretamente? Não com palavras claras, mas a mensagem deixa bem claro. Eles querem algo que está na caverna. O delegado suspirou e se recostou na cadeira. Senhor Tertuliano, vou ser franco. Não posso colocar proteção policial na sua família baseado em uma mensagem vaga e uma história sobre cavernas misteriosas. Não tenho recursos para isso. Então o que eu faço? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Espero até eles machucarem alguém da minha família? Registre um boletim de ocorrência. Vou mandar uma viatura passar pelo seu rancho algumas vezes por dia. É o que posso fazer por enquanto. Saímos da delegacia frustrados. A polícia não ia ajudar, não de verdade. Estávamos sozinhos. No caminho de volta, Zefinha segurou minha mão. Tertúlio, precisamos tirar as crianças daqui. Manda elas para a casa da minha irmã, em Goiânia. Pelo menos até resolvermos isso. Concordei. Era a única opção sensata. Quando chegamos em casa, sentamos com os três e explicamos a situação. Damião, sempre o mais teimoso, protestou. Pai, não vou fugir enquanto você fica aqui em perigo. Não é fugir, filho, é me dar paz de espírito. Se vocês estiverem seguros, posso focar em resolver isso. Terezinha chorava baixinho. Pai, e se aqueles homens te machucarem? Peguei minha filha no colo, mesmo ela já tendo 12 anos. Não vão, minha filha. Seu pai é boiadeiro velho. Já enfrentei coisa pior que homem de terno.
Não era verdade, mas precisava que ela acreditasse. Naquela mesma tarde, coloquei os três num ônibus para Goiânia. Ver eles indo embora, sem saber quando voltariam, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas era necessário. Voltei ao rancho com Zefinha. A casa estava vazia demais, silenciosa demais. Sentei na varanda e fiquei olhando para o estábulo, para aquela construção que tinha mudado minha vida completamente. Preciso entender o que eles querem, disse para Zefinha. Preciso saber por que aquela caverna é tão importante. E como vai fazer isso? Descendo lá de novo. Mas dessa vez vou procurar por respostas de verdade. Zefinha me segurou pelo braço. Tertúlio, da última vez você teve aquela visão. E se acontecer de novo? E se você não voltar? Por isso você vai ficar aqui em cima. Se eu não sair em 2 horas, você liga para o padre Geraldo, para o delegado, para quem for preciso. Esperei até escurecer. Não queria que ninguém me visse descendo na caverna. Acendi 2 lanternas potentes que tinha comprado e desci pela escada de tábuas, contornando a armadilha que eu já conhecia. O corredor de pedra estava exatamente como eu lembrava. Os símbolos nas paredes pareciam mais vívidos à noite, como se absorvessem a luz das lanternas e a devolvessem levemente alterada. Entrei na câmara principal com o coração disparado. A estátua estava lá, imponente, segurando a pedra que brilhava com aquela luz esverdeada e pulsante. Mas desta vez não toquei nela. Não queria outra visão, não ainda. Caminhei ao redor da câmara, examinando as paredes com mais atenção. Os símbolos contavam uma história, eu percebi. Era como uma sequência, uma narrativa gravada na pedra. Na primeira parede havia figuras pequenas construindo algo. Na segunda, a figura grande com a coroa de chifres aparecia, e as pessoas se curvavam. Na terceira parede, havia o que parecia ser uma batalha, figuras com lanças enfrentando algo que eu não conseguia identificar. E na quarta parede, tudo estava destruído. As construções em ruínas, as figuras caídas. Era uma história de ascensão e queda. Uma civilização que tinha prosperado sob a liderança daquela figura e depois tinha sido destruída. Mas por quê? Foi quando notei algo que não tinha visto antes. No canto da câmara, perto do chão, havia uma abertura pequena, quase escondida atrás da estátua. Aproximei a lanterna e vi que era uma passagem, estreita demais. Para um adulto passar confortavelmente, mas possível. Respirei fundo. Aquela passagem podia levar a qualquer lugar. Podia ser perigosa. Podia ser uma armadilha. Mas também podia ter as respostas que eu procurava. Me abaixei e comecei a rastejar pela passagem. O teto de pedra estava tão baixo que raspava nas minhas costas. A lanterna iluminava apenas poucos metros à frente. O ar estava mais frio ali, mais úmido. Rastejei por uns 10 metros até que a passagem se abriu em outra câmara, menor que a primeira, mas igualmente impressionante. Esta câmara era diferente. Não tinha símbolos nas paredes. Tinha prateleiras esculpidas na própria pedra, e nessas prateleiras havia objetos. Muitos objetos. Potes de cerâmica, alguns quebrados, outros intactos. Ferramentas de pedra polida. E algo que me fez parar completamente. Crânios humanos. Não eram muitos, talvez 5 ou 6, arrumados cuidadosamente nas prateleiras superiores. E todos tinham algo em comum. Eram alongados, deformados, diferentes de qualquer crânio humano que eu já tinha visto. Minha mente corria tentando entender. Eram humanos? Eram de alguma outra espécie? Ou eram humanos modificados de alguma forma? No centro da câmara havia uma mesa de pedra e sobre ela algo envolto em tecido. Aproximei devagar e com cuidado extremo afastei o tecido. Era um livro. Não era exatamente um livro. Era um conjunto de placas de metal, finas como papel, gravadas com símbolos. Não eram os mesmos símbolos das paredes. Eram mais complexos, mais organizados, como uma escrita desenvolvida.
Peguei uma das placas e a segurei contra a luz. Os símbolos brilhavam levemente, assim como os da parede principal. Não conseguia ler, mas havia desenhos entre os símbolos. Desenhos do céu, de estrelas, de algo que parecia mapas. Era conhecimento, conhecimento preservado por essa civilização antiga. Foi quando ouvi o som. Não era a respiração que tinha ouvido antes. Era passos, humanos, vindo do corredor principal. Alguém tinha entrado na caverna. Apaguei rapidamente a lanterna e fiquei imóvel no escuro, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Os passos se aproximavam da câmara principal. Então ouvi vozes. 2, talvez 3 pessoas. Está aqui, eu sinto. A voz era familiar. Era o homem de terno, aquele que tinha aparecido na minha casa. Tem certeza? Não vejo nada além da estátua. A passagem está atrás dela. Ele deve ter descoberto. Eles sabiam da segunda câmara. Sabiam de tudo. E se ele estiver lá, dentro, melhor ainda. Resolveremos 2 problemas de uma vez. Meu sangue gelou. Eles tinham vindo me matar. Olhei ao redor desesperadamente, procurando outra saída. Não havia. A única saída era a passagem por onde eu tinha entrado. E eles estavam exatamente ali. Estava preso. Os passos se aproximavam da entrada da passagem. Uma lanterna forte iluminou o buraco e eu me encolhi contra a parede, sabendo que era inútil. Tertuliano, sabemos que está aí dentro. Saia e ninguém se machuca. Era mentira. Eu sabia que era mentira, mas não tinha escolha. Comecei a rastejar de volta pela passagem, as mãos suadas, o corpo tremendo. Quando saí na câmara principal, 3 homens me esperavam. O de terno estava no centro, e ao lado dele 2 outros, grandes, armados. Senhor Tertuliano, finalmente. Achei que nunca teríamos essa conversa em particular. O que vocês querem? O homem sorriu. O mesmo que todos que encontraram esse lugar ao longo dos séculos. Conhecimento, poder, a chave que está escondida aqui. Não sei de chave nenhuma. Claro que sabe. Você tocou a pedra, viu as visões. A pedra escolhe quem pode acessar o conhecimento completo. Ele deu um passo à frente. Tibúrcio também tocou. E enlouqueceu porque não conseguiu suportar o que viu. Mas você é diferente, não é? Você é mais forte. Tibúrcio não sumiu no sertão, percebi de repente. Vocês o mataram. O homem não negou. Ele se recusou a cooperar. Se recusou a nos dar o que precisávamos. Você não vai cometer o mesmo erro. Um dos homens armados apontou a arma para mim. Toque a pedra novamente e dessa vez conte-nos tudo o que vir. Olhei para a estátua, para a pedra brilhante. Se eu tocasse de novo, teria outra visão. E dessa vez, eles estariam observando, registrando, roubando o conhecimento que não lhes pertencia. Mas se eu me recusasse, eles me matariam. E depois iriam atrás da minha família. Não tinha escolha. Estendi a mão em direção à pedra, e foi quando ouvi o grito de Zefinha vindo de cima do estábulo, e o som de sirenes se aproximando. O som das sirenes ecoava cada vez mais perto. O homem de terno virou bruscamente a cabeça em direção à entrada da caverna, o rosto contorcido de raiva. Maldição! Como ela conseguiu avisar a polícia? Um dos homens armados olhou para ele, nervoso. Chefe, precisamos sair, agora. Não sem o que viemos buscar. Ele apontou a arma para mim. Toque a pedra, agora, e me diga o que vê. Meu coração disparava. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Ouvi vozes lá em cima, ordens sendo gritadas, o barulho de veículos parando. Última chance, Tertuliano. Não tinha saída. Estendi a mão e toquei a pedra. A descarga elétrica foi ainda mais forte desta vez. Minha visão escureceu completamente e quando voltou, eu não estava mais na caverna. Estava de pé em um campo aberto, sob um céu estrelado diferente de qualquer céu que eu já tinha visto. As estrelas brilhavam em configurações que não existiam mais, constelações que tinham mudado ao longo de milênios. Ao meu redor,
Centenas de pessoas trabalhavam em uma construção gigantesca. Não eram índios como eu conhecia. Eram diferentes, mais altos, com características que pareciam uma mistura de várias etnias. E seus olhos tinham aquele brilho esverdeado, o mesmo brilho que eu tinha visto no espelho. No centro da construção, supervisionando tudo, estava ele, o homem da coroa de chifres. Mas de perto, percebi que não eram chifres. Era um adorno de metal, complexo, com pedras que brilhavam como... Aqui estava na estátua. Ele ergueu as mãos e a terra tremeu. Pedras gigantescas flutuaram como se não pesassem nada e se encaixaram perfeitamente na estrutura. As pessoas ao redor se curvavam, murmurando palavras em uma língua que eu não conhecia, mas de alguma forma entendia. Grande arquiteto, mestre das estrelas, aquele que trouxe o conhecimento do céu. A visão mudou. Agora eu via o interior da construção. Salas imensas, cheias de placas de metal, como as que eu tinha encontrado na segunda. Câmara, pessoas escrevendo, preservando o conhecimento. Astronomia, matemática, agricultura, medicina, tudo estava sendo registrado. Mas havia algo mais. Em uma câmara secreta, protegida por guardas, havia outras pedras. 6 pedras idênticas àquela da estátua, cada uma brilhando com uma cor diferente. Verde, azul, vermelha, dourada, branca e negra. O homem da coroa entrou na câmara. Ele não era humano, percebi agora. Ou pelo menos não completamente. Havia algo diferente nele, algo que transcendia a biologia humana normal. Ele pegou cada pedra e as colocou em locais específicos ao redor da construção. E quando a última pedra foi posicionada, a estrutura inteira começou a brilhar. Não era apenas um templo, era uma máquina. Uma máquina construída para se comunicar com algo muito além da Terra. A visão mudou novamente. Anos se passaram em segundos. A civilização prosperava. As pessoas viviam em harmonia, usando o conhecimento das pedras para curar doenças, melhorar colheitas, entender os céus. Mas então algo deu errado. O céu escureceu. Não era noite natural. Era como se o próprio sol tivesse sido bloqueado. E do céu desceram coisas que minha mente se recusava a processar. Criaturas que não deveriam existir, formas que desafiavam a geometria. Seres feitos de luz e sombra entrelaçadas. O homem da coroa tentou lutar. Usou as pedras para criar barreiras de energia para proteger seu povo. Mas não era o suficiente. As criaturas eram muitas e cada uma que era destruída era substituída por 2. Foi quando ele tomou a decisão final. Reuniu as 6 pedras e as fundiu em uma só. A fusão criou uma explosão de energia tão grande que varreu todo o céu, destruindo as criaturas, mas também destruiu quase tudo mais. A civilização inteira foi apagada em questão de horas. Os poucos sobreviventes pegaram a pedra resultante da fusão e a esconderam. Construíram a caverna, criaram as armadilhas, gravaram os avisos nas paredes. E então, um a um, foram morrendo. A radiação da pedra fundida os estava matando lentamente. O último sobrevivente, um velho curvado e marcado por feridas que não cicatrizavam, escreveu as últimas placas de metal. Um aviso, uma instrução e uma maldição. Aquele que tocar a pedra herdará nosso fardo. Ele verá o que vimos, saberá o que sabemos e terá que fazer a escolha que não pudemos fazer. Destruir a pedra e perder todo o conhecimento que ela contém. Ou protegê-la e arriscar que outros a usem para trazer de volta aquilo que destruímos. A visão terminou abruptamente e eu estava de volta na caverna, caído no chão, ofegante, com sangue escorrendo do nariz. O homem de terno estava agachado ao meu lado, os olhos arregalados. "O que você viu? Fale!" As sirenes tinham parado. Ouvi vozes gritando na entrada da caverna, ordens para se entregar. "Você não entende", murmurei, a voz fraca. "Não pode ter a pedra. Ninguém pode. Diga-me o que você viu." Vi o fim.
Vi o que acontece quando esse conhecimento cai nas mãos erradas. Explosões de luz de repente iluminaram a caverna. Policiais descendo pelas cordas, lanternas potentes cegando os três homens. Gritos de polícia, soltem as armas! Houve um momento de hesitação. Então, um dos homens armados fez a pior escolha possível. Ele atirou. O som do tiroteio na câmara de pedra era ensurdecedor, ecoando e se amplificando. Eu me joguei no chão, rastejando em direção à passagem estreita. Precisava chegar à segunda câmara, proteger as placas de metal, o conhecimento que tinha sobrevivido. Ouvi gritos, mais tiros, e então um silêncio súbito e pesado. Uma mão me puxou pela camisa. Era o delegado Souza, suado, ofegante. Tertuliano, você está ferido? Toquei minha cabeça e senti sangue, mas não era de bala. Era o efeito da pedra, igual ao que tinha matado os últimos sobreviventes daquela civilização antiga. Delegado, precisa lacrar essa caverna. Agora, ninguém mais pode descer aqui. Calma. Vamos primeiro resolver isso aqui em cima. Ele me ajudou a subir. Lá em cima, no estábulo, havia uma cena de caos controlado. Viaturas policiais por todo lado, homens de uniforme indo e vindo. Zefinha correu para mim e me abraçou com tanta força que quase nos derrubou. Achei que tinha perdido você. Ela chorava no meu ombro. Como você conseguiu chamar a polícia a tempo? Padre Geraldo, quando você desceu, liguei para ele. Ele disse que ia falar com um amigo na Polícia Federal, que eles já estavam investigando esse grupo há meses. O padre Geraldo apareceu atrás dela, o rosto sério. Tertuliano, precisamos conversar sobre o que está enterrado aqui. Os paramédicos me examinaram. Além da hemorragia nasal e de algumas contusões, eu estava bem. Fisicamente, pelo menos. Mentalmente, ainda estava processando tudo o que tinha visto. Os três homens foram presos. O de terno estava ferido na perna, mas vivo. Enquanto o levavam, ele gritou para mim. Você não entende o que está jogando fora. Aquele conhecimento poderia mudar tudo. Foi exatamente isso que destruiu aquela civilização, respondi baixo, mas ele não ouviu. Nos dias seguintes, a minha propriedade foi tomada por autoridades. Vieram arqueólogos do governo federal, agentes de segurança nacional, até alguns cientistas de Brasília que eu nem sabia que existiam. Eles desceram na caverna com equipamento de proteção, como se estivessem lidando com material radioativo. E, de certa forma, estavam. A pedra emitia uma radiação baixa, mas constante, nada perigosa para exposição breve, mas mortal a longo prazo. Removeram as placas de metal da segunda câmara. Catalogaram cada símbolo, cada desenho. Um dos cientistas, uma mulher de uns 40 anos chamada doutora Helena, me chamou para conversar. Senhor Tertuliano, o que você encontrou aqui é sem precedentes. Essas placas contêm conhecimento matemático e astronômico que nossa civilização só redescobriu nos últimos 200 anos. E há coisas aqui que ainda não entendemos completamente. E a pedra? Ela suspirou. A pedra é um problema. Não sabemos exatamente o que é. Os testes iniciais sugerem que não é de origem terrestre. A composição molecular não corresponde a nada que conhecemos. E a energia que emite é como se estivesse conectada a algo, transmitindo ou recebendo sinais de algum lugar que não conseguimos identificar. Vocês vão destruí-la? Não é uma decisão minha, mas há um debate acalorado sobre isso. Alguns querem estudá-la. Outros acham que é perigosa demais. Eu vi o que aconteceu com a civilização que a criou, disse. Eles a usaram para se proteger e acabou destruindo tudo o que tinham construído. A doutora Helena me olhou com atenção. As visões que você teve quando tocou a pedra, você acredita que eram memórias reais? Não sei. Pareciam reais, mas talvez fossem apenas o meu cérebro tentando dar sentido a informações que não conseguia processar. Ou talvez, ela disse devagar, a pedra armazena informações de forma que não entendemos.
E quando você a tocou, ela transferiu essas informações diretamente para seu cérebro. A ideia me fez tremer. Significava que o conhecimento daquela civilização antiga estava agora, de alguma forma, dentro da minha cabeça. Uma semana depois, tomaram a decisão. A caverna seria lacrada, permanentemente. Jogariam concreto nas passagens, selariam tudo. A pedra seria transportada para uma instalação militar secreta, onde ficaria em um cofre de chumbo, isolada, até decidirem o que fazer com ela. As placas de metal iriam para um museu em Brasília, mas levaria anos até que fossem exibidas publicamente. Primeiro precisavam ser estudadas, traduzidas, compreendidas, e eu recebi uma compensação do governo. Não muito, mas o suficiente para reconstruir o rancho de verdade, para trazer meus filhos de volta, para recomeçar. Mas também recebi algo mais. Uma visita de um homem do governo de terno escuro que me entregou um documento. Senhor Tertuliano, o senhor foi exposto a informações classificadas. Esse documento estabelece que o senhor não pode falar publicamente sobre o que aconteceu aqui. Oficialmente, a história é que o senhor encontrou um depósito de artefatos históricos, nada mais. E se eu falar? Por favor, não force uma situação desagradável. Estamos sendo razoáveis. O senhor mantém sua propriedade, recebe compensação, pode viver sua vida. Apenas não fale sobre certos detalhes. Assinei o documento. Não tinha escolha. Mas à noite, quando não consigo dormir, ainda vejo aquelas visões. O homem da coroa, as criaturas descendo do céu, a explosão que apagou uma civilização inteira. E me pergunto se algum dia aquilo vai voltar. Se as criaturas que eles destruíram estão realmente mortas, ou apenas esperando. Se a pedra não era uma arma, mas um farol, chamando algo de volta. Padre Geraldo veio me visitar um mês depois que lacraram a caverna. Sentamos na varanda do rancho reconstruído, tomando café e olhando para o estábulo que agora estava vazio e silencioso. Você fez a escolha certa, ele disse. Permitir que selassem tudo. Não tive escolha, padre. O governo decidiu. Mas você poderia ter lutado. Poderia ter tentado manter acesso à caverna. Algumas pessoas teriam feito isso. Balancei a cabeça. Vi o que acontece quando o conhecimento cai nas mãos erradas. Aquele homem de terno, ele não queria as pedras para ajudar a humanidade, queria poder. E você acha que o governo é diferente? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei, padre. Espero que sim. Ele suspirou e olhou para o céu. Há uma passagem na Bíblia, Eclesiastes. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu, um tempo para buscar e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para jogar fora. Talvez esse conhecimento precise ficar guardado. Talvez a humanidade não esteja pronta ainda. Ou talvez nunca esteja, murmurei. Zefinha apareceu na porta com uma jarra de limonada fresca. Meus filhos tinham voltado de Goiânia na semana anterior. Damião estava ajudando a consertar o curral. Inácio pintava a cerca nova. Terezinha estudava na mesa da cozinha. A vida estava voltando ao normal, mas eu sabia que nunca seria completamente normal de novo, porque à noite, quando fechava os olhos, ainda via aqueles símbolos, ainda ouvia aquela língua antiga, e parte de mim ainda estava naquela câmara de pedra, tocando aquela pedra brilhante, conectado a um passado tão antigo que a história tinha esquecido. O rancho prosperou nos meses seguintes. Com o dinheiro da compensação, comprei gado novo, reformei tudo, até contratei 2 peões para ajudar. Estava reconstruindo o que tinha perdido, mas uma coisa mudou, meus olhos. Aquele brilho esverdeado não sumiu completamente. À noite, no escuro, se alguém olhasse bem de perto, podia vê-lo. Zefinha notou, mas não comentou. Era mais um segredo que guardávamos. 6 meses depois do lacramento, recebi uma carta.
Sem remetente, só um selo postal de Brasília. Dentro, uma única folha com uma mensagem datilografada. A pedra continua transmitindo. Não sabemos para onde ou para quem. Esteja preparado. Não tinha assinatura. Queimei a carta imediatamente, mas a mensagem ficou gravada na minha memória. A pedra continua transmitindo. O que significava isso? Estava chamando alguma coisa? Estava enviando nossa localização para algum lugar distante no espaço? Ou estava apenas ecoando um sinal que começou há milhares de anos e nunca parou? Não tinha resposta. E talvez fosse melhor assim, porque algumas perguntas, quando respondidas, mudam tudo, e nem sempre para melhor. Olhei para o estábulo uma última vez naquela noite. Lá embaixo, sob toneladas de concreto, a caverna estava selada, os segredos enterrados, o conhecimento protegido. Mas eu sabia a verdade. Nada fica enterrado para sempre. E um dia, alguém voltaria. Talvez daqui a anos, talvez daqui a séculos, mas voltariam, porque a pedra chamava e algo em algum lugar estava ouvindo. 3 anos se passaram desde que lacraram a caverna. 3 anos de vida relativamente normal. O rancho prosperava. Meus filhos cresceram. Damião já tinha 21 anos e trabalhava comigo todos os dias. Inácio, com 18, tinha entrado na faculdade de veterinária na capital. Terezinha, agora com 15, era a melhor aluna da escola. Zefinha sorria mais. As rugas de preocupação ao redor dos seus olhos tinham suavizado. Finalmente tínhamos paz. Mas eu sabia que era apenas a calmaria antes da tempestade, porque o brilho nos meus olhos não tinha sumido. Se intensificava. À noite, quando olhava no espelho, via aquele tom esverdeado pulsando, vivo, como se algo dentro de mim estivesse acordando lentamente. E as visões não pararam. Elas se tornaram mais frequentes, mais vívidas. Já não precisava tocar a pedra. Elas vinham sozinhas, geralmente de madrugada, quando minha mente estava mais relaxada. Via coisas que ainda não tinham acontecido, eventos futuros. Não conseguia controlar, não conseguia entender completamente, mas sabia que algo estava vindo. Foi numa manhã de setembro, exatamente 3 anos e 2 meses após o lacramento, que tudo mudou. Acordei, com Zefinha me sacudindo pelos ombros, o rosto pálido. Tertúlio, tem alguém na porta, muita gente. Olhei pela janela e meu estômago afundou. Viaturas militares, não eram da polícia comum, eram do exército, e no meio delas um homem que eu reconheci imediatamente. A doutora Helena, a cientista que tinha estudado as placas de metal 3 anos atrás. Me vesti rápido e saí. Ela estava esperando, mas seu rosto não tinha a expressão tranquila de antes. Estava tensa, assustada. Senhor Tertuliano, precisamos conversar. Urgente. Nos sentamos na varanda enquanto os soldados montavam um perímetro de segurança ao redor do rancho. Damião saiu de casa com uma espingarda, mas acenei para ele guardar. O que está acontecendo, doutora? Ela respirou fundo. A pedra. 3 dias atrás ela mudou. Mudou como? A transmissão, que era constante mas fraca, se intensificou 1000 vezes e começou a pulsar em um padrão. Um padrão que não é aleatório, é uma resposta. Senti meu sangue gelar. Resposta a quê? Ao sinal que ela vem enviando há milhares de anos. Alguém ou alguma coisa respondeu. Fiquei em silêncio, processando. O que eu tinha visto nas visões estava se tornando realidade. As criaturas que aquela civilização antiga tinha destruído, ou algo relacionado a elas, tinha ouvido o chamado. E o que vocês querem de mim? Você é o único que teve contato prolongado com a pedra e sobreviveu. Tibúrcio enlouqueceu. Outros que a tocaram brevemente tiveram efeitos temporários. Mas você absorveu algo dela. E acreditamos que pode haver uma forma de desligá-la. Como? Nas visões que você teve, viu alguma forma de controlar a pedra? De desativá-la? Fechei os olhos tentando me lembrar. As visões eram fragmentadas, caóticas, mas havia algo. Uma imagem recorrente.
o homem da coroa, no momento final antes da explosão que destruiu sua civilização. Ele não estava apenas fundindo as pedras, estava fazendo algo mais. Havia uma sequência, murmurei, uma forma específica de tocar a pedra, como um código. A doutora Helena se inclinou para a frente. Você consegue se lembrar? Não sei. Talvez se eu visse a pedra de novo. É exatamente por isso que estamos aqui. Precisamos que você volte à instalação militar onde a pedra está guardada. E precisamos que tente desativá-la antes que o que está respondendo ao sinal chegue aqui. E se eu não conseguir? Ela não respondeu, mas não precisava. Vi a resposta nos seus olhos. Se a pedra não fosse desativada, o que quer que estivesse vindo traria a mesma destruição que tinha apagado aquela civilização antiga. Olhei para Zefinha, que estava na porta ouvindo tudo. Ela assentiu lentamente. Sempre soube que esse dia chegaria. Quando partimos? Agora. 2 horas depois, eu estava em um helicóptero militar voando para uma base secreta no Mato Grosso. Zefinha tinha ficado no rancho com as crianças, protegida por uma equipe de segurança. Se algo desse errado, pelo menos eles estariam longe o suficiente. A base era impressionante, construída no meio de uma floresta densa, completamente camuflada de cima. Descemos em um heliporto subterrâneo e me levaram por corredores de concreto iluminados por luzes brancas e frias. A sala onde guardavam a pedra era como um bunker. Paredes de chumbo de 1 metro de espessura. Sensores por toda parte. E no centro, em uma caixa de vidro reforçado, a pedra. Ela pulsava muito mais intensamente do que eu lembrava. O brilho esverdeado estava quase ofuscante, e o padrão de pulsação era rápido, urgente. Quanto tempo temos? Perguntei. Um coronel alto de cabelos grisalhos respondeu. Nossos cálculos sugerem que o sinal levou 3 anos para alcançar seu destino. A resposta levou o mesmo tempo para chegar até aqui. Se algo está vindo, pode chegar em questão de dias ou horas. E se chegar enquanto eu estiver tentando desativar a pedra? Então rezamos para que você seja rápido. Me aproximei da caixa de vidro. Mesmo de fora, podia sentir a energia da pedra. Era como se ela me reconhecesse, me chamasse. Preciso tocá-la diretamente. A doutora Helena hesitou. A exposição prolongada pode matá-lo. A radiação... Já estou exposto há 3 anos. Um pouco mais não vai fazer diferença. Ela autorizou. Abriram a caixa com cuidado. O momento que minha mão tocou a pedra, a descarga de energia quase me derrubou. As visões vieram todas de uma vez. Não eram mais fragmentos. Era a história completa. Vi a origem da pedra. Não era da Terra. Era de um lugar distante, em uma galáxia que minha mente não conseguia compreender completamente. Tinha sido enviada por uma raça antiga como uma semente, um dispositivo para ajudar civilizações primitivas a evoluir mais rápido. Mas tinha um defeito. A evolução acelerada atraía predadores, seres que se alimentavam de civilizações em desenvolvimento, colhendo seu conhecimento, sua energia vital. A civilização que tinha construído a caverna tinha usado a pedra bem demais. Tinha evoluído rápido demais. E tinha chamado a atenção das criaturas. Quando perceberam o erro, tentaram desativar a pedra, mas não conseguiram completamente. Só conseguiram enfraquecê-la, enterrá-la, esperando que nunca mais fosse encontrada. Mas eu a tinha encontrado. E ao tocá-la, ao absorver suas visões, tinha reativado o sinal. E agora eles estavam vindo de novo. Mas vi também a solução, a sequência, o código que desativaria a pedra permanentemente. Era simples, mas exigia algo que me assustava. Exigia que eu transferisse toda a energia da pedra para mim. Que eu me tornasse o receptáculo, absorvendo toda a radiação, todo o conhecimento, tudo o que ela continha. E isso me mataria, mas também desativaria o sinal, salvaria o planeta. Abri os olhos.
A doutora Helena estava ao meu lado, segurando o equipamento médico. Seu nariz está sangrando. Tertuliano, você precisa parar. Encontrei o código, disse, a voz saindo fraca. Mas tem um custo. Expliquei o que tinha visto, o que precisava fazer e o que aconteceria comigo. O coronel balançou a cabeça. Não podemos pedir isso de você. Não estão pedindo, estou oferecendo. Tertuliano, tenho 56 anos, vivi uma vida boa, criei meus filhos, amei minha esposa. E se morrer aqui, pelo menos eles terão chance de viver as vidas deles. Virei para a doutora Helena. Preciso de papel e caneta. Passei a próxima hora escrevendo cartas, uma para Zefinha, uma para cada um dos meus filhos. Contei a verdade. Tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha visto, tudo o que estava prestes a fazer. Quando terminei, entreguei as cartas para a doutora. Por favor, certifique-se de que elas recebam isso. Tertuliano, ainda há tempo. Talvez possamos encontrar outra forma. Não há outra forma. E não há mais tempo. Como se para provar meu ponto, alarmes começaram a soar pela base. Temos contato visual, gritou alguém do centro de comando. 3 objetos não identificados entrando na atmosfera. Velocidade impossível. Eles tinham chegado. Voltei para a pedra. Coloquei ambas as mãos sobre ela e fechei os olhos. Visualizei a sequência que tinha visto nas visões. Era como música, uma melodia que precisava ser tocada na pedra através de toque e intenção. Comecei. Toquei a pedra em pontos específicos, seguindo o padrão. A energia começou a fluir de forma diferente. Não mais para fora, mas para dentro, para mim. Senti como se meu corpo estivesse sendo preenchido com fogo líquido. Cada célula gritava em agonia, mas não podia parar. Precisava completar a sequência. Os alarmes ficavam mais altos. Ouvi explosões distantes. As criaturas tinham chegado à base. Continuei tocando a pedra. A sequência estava quase completa. Minha visão começou a escurecer. Sangue escorria do meu nariz, dos meus ouvidos. Meu corpo estava se desintegrando lentamente, célula por célula, mas estava quase lá. O último toque, a última nota da melodia. Pressionei a pedra uma última vez e toda a energia explodiu para dentro de mim. A dor foi indescritível. Era como se cada átomo do meu corpo estivesse sendo reescrito, transformado. O brilho esverdeado dos meus olhos se intensificou até que era tudo o que eu via. E então, silêncio. A pedra estava escura, apagada, morta. O sinal tinha sido desligado. Caí no chão, o corpo convulsionando. Ouvi gritos, pessoas correndo até mim. A doutora Helena segurava minha mão, dizendo algo que eu não conseguia entender. Minha visão estava quase completamente escura agora. Mas consegui ver, através de uma tela de monitoramento, as 3 criaturas no céu. Elas tinham parado. Estavam pairando sobre a base, como se confusas. E então, lentamente, começaram a subir de volta ao espaço, de volta para onde tinham vindo. O sinal tinha sido desligado. Não havia mais nada para elas aqui. Eu tinha conseguido. Sorri, mesmo com a dor. Pensei em Zefinha, em Damião, Inácio, Terezinha. Eles estariam seguros agora. Fechei os olhos e deixei a escuridão me levar. Acordei 2 semanas depois em um hospital militar. Não deveria ter acordado. Os médicos disseram que era impossível. A quantidade de radiação que tinha absorvido deveria ter me matado instantaneamente. Mas algo tinha acontecido. Ao absorver toda a energia da pedra, meu corpo tinha se adaptado. Tinha mudado. Não era mais completamente humano. Meus olhos brilhavam permanentemente agora. Minha força tinha aumentado. Meus sentidos eram muito mais aguçados. E as visões continuavam. Mas agora eu tinha algum controle sobre elas. Tinha me tornado algo diferente. Algo novo. Zefinha veio me ver no hospital. Quando entrou no quarto e viu meus olhos brilhantes, ela hesitou por um momento, mas então correu e me abraçou, chorando. Achei que tinha perdido você. Quase perdeu.
Mas parece que sou mais teimoso do que a morte. Ela riu entre as lágrimas. Meus filhos vieram também. Damião ficou chocado com minha aparência, mas tentou disfarçar. Inácio fez 1000 perguntas sobre o que tinha acontecido. Terezinha só me abraçou e disse que estava feliz que eu estivesse vivo. O governo me ofereceu uma aposentadoria generosa, compensação pelo que tinha feito, mas também deixaram claro que eu não podia falar publicamente sobre nada do que tinha acontecido. Aceitei as condições. Não queria fama, só queria voltar para casa. 5 anos depois, estou sentado na varanda do rancho, olhando o pôr do sol. O estábulo foi demolido há muito tempo. No lugar, construímos um novo galpão, moderno, funcional. Nada resta da entrada para a caverna. Foi tudo selado, coberto, esquecido, mas eu não esqueço. À noite, quando todo mundo dorme, às vezes subo na colina atrás do rancho e olho para as estrelas. E me pergunto se lá fora, em algum lugar distante, aquelas criaturas ainda estão procurando, ainda estão à espreita, esperando outro sinal. Meu corpo mudou de formas que ainda estou descobrindo. Não envelheci nos últimos 5 anos. Meu cabelo, que estava ficando grisalho, voltou à cor original. As rugas suavizaram. Zefinha percebeu, mas não comenta. É mais um segredo que guardamos. Damião assumiu a maior parte do trabalho no rancho. Está noivo agora, vai se casar no próximo ano. Inácio se formou e abriu uma clínica veterinária na cidade. Terezinha está na universidade estudando arqueologia. A ironia não passa despercebida. A vida continua. Mas eu sei que minha jornada não terminou naquele dia na base militar. A pedra está destruída. O sinal foi desligado, mas o conhecimento que absorvi, as visões que ainda tenho, o que me tornei, isso não pode ser desfeito. Sou o último guardião de uma civilização morta. Carrego em mim o conhecimento de milhares de anos e a responsabilidade de garantir que os erros do passado não se repitam. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, se deveria ter deixado a pedra ativa, permitido que a humanidade tivesse acesso àquele conhecimento avançado. Mas então lembro das visões. Lembro da civilização destruída, das criaturas descendo do céu, da explosão que apagou tudo. E sei que fiz o certo. Alguns conhecimentos são pesados demais para serem carregados. Algumas portas devem permanecer fechadas. Olho para a casa, onde Zefinha está preparando o jantar. Ouço as risadas dos meus filhos dentro. Sinto o vento suave da noite no rosto. Esta é a vida que escolhi proteger. Esta paz simples, preciosa, frágil. E enquanto eu viver, enquanto este corpo transformado continuar funcionando, vou protegê-la. Porque aprendi que o verdadeiro tesouro não estava naquela caverna. Não estava na pedra brilhante ou no conhecimento antigo. Estava aqui, na minha família, no rancho que construí com minhas próprias mãos, nos dias simples de trabalho honesto e noites tranquilas. Comprei este rancho por $150, achando que era a minha última chance de recomeçar. Não sabia que estava comprando muito mais que terra. Estava comprando o futuro da humanidade. E pagaria esse preço 1000 vezes se fosse necessário. O sol termina de se pôr. As primeiras estrelas começam a aparecer no céu. Sorrio e entro em casa, onde minha família me espera. Porque, no fim, é isso que importa, não os segredos enterrados, não o conhecimento perdido, não o poder das estrelas, mas o amor, a família, o lar, e isso nenhuma força no universo pode tirar de mim.